O que é amicus curiae? Em que situação o amicus curiae participará do processo? O interessante do amicus curiae e o artigo 138 do novo Código de Processo Civil é que até o advento do novo Código não havia uma previsão genérica desta intervenção de terceiros. O que havia na legislação brasileira eram pequenas hipóteses bastante específicas que permitiam que um terceiro pudesse entrar num processo alheio para auxiliar o juiz a pensar melhor para proferir uma decisão. Um exemplo, aliás, muito próximo do advogado, já que estamos na Web TV da OAB São Paulo, é o próprio Estatuto da Advocacia, né? O Estatuto da Advocacia permite que a OAB intervenha em processos judiciais para defender não só as prerrogativas dos advogados, mas, e de forma ampla, nos termos do artigo 44, inciso 1, do Estatuto da Advocacia, as prerrogativas, os pilares do Estado democrático de direito. Pois bem, o artigo 138 do novo Código generaliza esta hipótese. Então, uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica com notório conhecimento, conhecida por um determinado tema, conhecida pela sua expertise, pelo que o artigo 138 chama de representatividade adequada, poderá intervir no processo, ou porque as partes levam uma manifestação dela, ou porque o próprio terceiro quererá intervir, ou até porque o juiz toma a iniciativa de convocar esse terceiro para intervir e essa manifestação ela quererá auxiliar o juiz a mais bem decidir no caso concreto. Fará uma análise não jurídica propriamente, mas uma análise política, uma análise sociológica, uma análise econômica, uma análise cultural, enfim, uma análise que não seja propriamente jurídica, mas que permita o diálogo com a decisão jurídica do juiz e que permita, nesse sentido, o juiz a decidir melhor. Um exemplo, por exemplo, vamos pensar, a Lei Maria da Penha é aplicável a uma união homoafetiva entre mulheres? Ora, todos sabemos que a Lei Maria da Penha pressupõe que a mulher seja agredida por um homem. Mas vem uma questão jurídica dessas, dos nossos tempos, para o juiz. São duas mulheres e uma delas requer, em relação à outra, a aplicação Maria da Penha. Vamos imaginar que o juiz não saiba como se dá uma relação homoafetiva entre duas mulheres. Então, o amicus curiae, onde é que atua? O juiz poderia, até mesmo de ofício, com base no artigo 138, convocar uma ONG ou alguma entidade típica dos direitos homoafetivos entre mulheres ou até entre dois sexos, enfim, entre homens, por que não? Para que possa explicar para o magistrado como se dá, em geral, uma relação homoafetiva entre mulheres, para secundar, para auxiliar o juiz a um padrão de conduta que possa ajudá-lo, o juiz ou a juíza, a decidir sobre se aplica ou não se aplica a Lei Maria da Penha. É um instituto novo, como eu disse, para o direito brasileiro. Nós não estamos habituados a esta figura no dia a dia, mas, em última análise, acho que é algo que vem de positivo para o Código de Processo Civil, vem de positivo para o nosso dia a dia, não só dos tribunais superiores, onde o amicus hoje é mais comum, mas também, repito, no dia a dia da vara, da primeira instância, dos tribunais, para que o juiz, que hoje mais do que nunca, mais do que decidir o direito, ele cria o direito aplicável, tenha um maior conforto dos reflexos, repito, econômicos, sociais, políticos, culturais da sua decisão. É por isso, e aqui eu encerro, que o amicus curiae é, em geral, referenciado pela doutrina brasileira e pela doutrina estrangeira como um agente do contraditório, né? Ele serve para levar ao juiz a tutela de interesses que estão só indiretamente protegidos no processo. Particularmente, eu chamo esses interesses de interesses institucionais, que são representados pelo amicus curiae e que permitem, repito, uma decisão mais pensada, mais refletida, mais profunda do magistrado ou da magistrada. Revisão e detalhamento. A definição de amicus curiae e sua participação no processo é descrita no artigo 138 do novo Código de Processo Civil. Pelo texto, cabe ao juiz ou ao relator definir os poderes do amicus curiae. A este
só cabe oposição de embargos de declaração e recurso quando a decisão julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Continue acompanhando, curta e compartilhe a série CPC nas entrelinhas, com todo o detalhamento do novo código, onde e quando você quiser.